Segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. No CL News de hoje, a economia do fazendão abre o ano novo com sinais positivos. Uma conversa telefônica de Donald Trump surte o mesmo efeito da famosa reunião ministerial de Jair Bolsonaro. Pequim começa a vacinar os chineses, mas a picada escolhida pela ditadura não é a do maníaco do Morumbi. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília na primeira segunda-feira do Ano Novo. Apesar dos efeitos negativos na economia provocados pela fraudemia da peste chinesa, o mercado imobiliário chegou ao fim de 2020 com um saldo positivo. De janeiro a novembro, as operações de financiamento contratadas com recursos da caderneta de poupança somaram 106 bilhões e 500 milhões de reais. Os dados são do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que registrou um aumento de 52% em relação ao mesmo período de 2019. Além disso, é o melhor resultado desde 2014. Entre outros fatores, os juros baixos ofereceram taxas de financiamento mais atraentes e estimularam mais brasileiros a se voltarem para os imóveis como opção de investimento, bem como os recordes de captação da poupança durante a peste chinesa, que irrigaram a maior fonte de recursos para os bancos financiarem a casa própria, ajudando a dar fôlego ao setor no segundo semestre. E as startups arrecadaram mais de 3 bilhões de dólares no ano que passou. Dados da consultoria Distrito mostram que as startups arrecadaram um valor histórico no ano passado. Em 2020 foram fechados 450 contratos de investimentos por essas empresas, que somaram 3 bilhões e 100 milhões de dólares, ou cerca de 16 bilhões de reais na cotação atual. A tendência é que o crescimento se mantenha, sobretudo depois da aprovação do marco legal das startups, que promete dar segurança jurídica a essas companhias. O ranking da consultoria Distrito revela que as fintechs do setor financeiro lideraram o volume de aportes. Na sequência vem as health techs, operantes no setor de saúde, retail techs do varejo, as supply chains da cadeia de suprimentos e as proptechs, que atuam no ramo imobiliário. Os analistas do mercado financeiro reduziram em 1 pontinho o cálculo da inflação do ano passado, de 4,39% para 4,38%. A queda, no entanto, mostra a reação econômica em meio à fraudemia de matéria plástica. O resultado do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país no ano passado, vai ser divulgado pelo IBGE no próximo dia 12. A expectativa é de que o índice continue dentro da chamada meta central de tolerância. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, foi eleito o presidente de Banco Central do ano pela revista britânica The Banker. Ele foi premiado em 2 categorias, Global e Américas. A publicação cita que poucos países foram tão afetados pela fraudemia do vírus chinês como o Brasil, e que, mesmo assim, conseguiu superar as projeções negativas do desempenho da economia ao longo de 2020. Ainda segundo a revista The Banker, o FMI previu uma retração de 9,1% para o PIB brasileiro, mas o resultado ficou muito longe desse patamar, reconhecendo que a autoridade monetária respondeu à crise adotando medidas sem precedentes e efetivas para garantir que a liquidez não desaparecesse do sistema financeiro e agindo de maneira específica para que as empresas, especialmente as de pequeno porte, pudessem continuar a operar. Donald Trump telefonou por 1 hora neste final de semana para o secretário de Estado da Geórgia, um estado em que ele perdeu por uma diferença de 11.779 votos, para forçá-lo a mudar o resultado. Citando as várias acusações de fraude que foram apontadas por seus apoiadores, Trump disse ao secretário de Estado, entre outras coisas, que, abre aspas, não há nada de repreensível em dizer que você refez as contas, porque é impossível que tenhamos perdido. Vencemos no Estado, vencemos com centenas de milhares de votos, fecha aspas. No entanto, Diana West, uma jornalista e escritora norte-americana,
comentou algo muito interessante sobre a gravação telefônica que vazou no jornal Washington Post. Segundo ela, durante o telefonema, Trump expôs o governador e o secretário de Estado da Geórgia como tendo muito a esconder. Eles admitiram ter impedido a equipe jurídica de Trump de se debruçar sobre os dados da Geórgia. Agora, Trump tem a confissão do próprio secretário de Estado da Geórgia. O tiro saiu pela culatra. A gravação tem mais de 1 hora. Bem, para nós brasileiros a coisa parece muito familiar, né? Sérgio Iscariotes Morno tentando desmoralizar o presidente Jair Bolsonaro com o vazamento daquela famosa reunião ministerial, decisão combinada com o moleque Celso de Mello. E quem saiu como canalha antipatriota na história foi o próprio Sérgio Morno. E Bolsonaro, como se viu, saiu ainda mais prestigiado. E a propósito, uma pequena correção. No sábado, eu troquei as bolas sobre quem tem maioria nas 2 casas do Congresso dos Estados Unidos. O correto é a maioria democrata na Câmara e a maioria republicana no Senado. O governo federal, por meio da Secretaria de Comércio Exterior, decidiu restringir a exportação de agulhas e seringas para vacinação contra a peste chinesa. De acordo com o órgão, a venda dos produtos para o exterior agora requer uma licença especial. A decisão foi tomada depois de fracassar a primeira tentativa de comprar os materiais em um pregão eletrônico. No leilão, o Ministério só conseguiu oferta para adquirir menos de 8 milhões, ou seja, 3% das 331 milhões de unidades que a pasta tem a intenção de comprar para vacinar a população. Pequim deu início a uma campanha de vacinação, mas a picada não é a do maníaco do Morumbi. Milhares de pessoas formaram filas em Pequim para receber a picada contra a peste chinesa em uma campanha de imunização antes da temporada de viagens, por ocasião do Ano Novo Chinês, em fevereiro. Segundo se informa, mais de 73 mil pessoas já receberam a primeira dose da picada nos últimos 2 dias em Pequim, incluindo trabalhadores comunitários e motoristas de ônibus. As autoridades de saúde chinesas aprovaram de maneira condicional, no último dia do ano passado, a picada do grupo chinês Sinopharm, que tem eficácia de 79%, de acordo com o laboratório fabricante. O filho biológico da deputada federal Flor de Lis, Flávio dos Santos, vai ser levado a júri popular pela morte do padrasto, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Ele está no presídio de segurança máxima no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em setembro do ano passado, Flávio mudou a versão dele e disse não ser o assassino e que, abre aspas, estava no local errado, na hora errada, fecha aspas. E na política você sabe que um está sempre tentando ser melhor ou mais popular do que o outro. Segundo se informa pelas redes sociais, o agente público que atualmente preside a Câmara dos Deputados, Rodrigo Botafogo Maia, resolveu imitar Jair Bolsonaro, que no fim de semana nadou na praia diante de uma multidão de apoiadores. De acordo com a imagem, Botafogo tentou repetir o feito de Bolsonaro, mas acabou entalado na areia. E você, já se ajoelhou para agradecer pelo milagre? 2020 poderia ter sido muito, mas muito pior. Quem recebe o Bolsa Família e foi flagrado em alguma irregularidade nas eleições municipais do ano passado, poderá ter o benefício suspenso a partir do mês que vem. O bloqueio vai ser feito para que o Ministério da Cidadania investigue caso a caso. Se a irregularidade for constatada, o benefício deverá ser cancelado. Estão no radar do governo as famílias que tenham, entre os integrantes, doadores de recursos financeiros, prestadores de serviços a campanhas eleitorais, candidatos a cargos eletivos com um patrimônio incompatível com as regras do programa ou candidatos eleitos. O Tribunal Superior Eleitoral identificou quase 1.800 fornecedores de campanhas eleitorais que possuem nos quadros de sócios quem recebe o Bolsa Família. Veja como a decadência da imprensa estabelecida é algo a se lamentar profundamente. Não apenas pelo aparelhamento esquerdista, por si só emburrecedor,
manipulador, calhorda, mas também pelo pouco preparo acadêmico dos coleguinhas que se meteram na profissão mais como militantes políticos do que pessoas imbuídas do desejo de informar. Há muito tempo atrás, o Correio Brasiliense conseguia ser um jornal sério e até respeitado. Tinha um time de repórteres e editores de primeira linha, disputados pelo mercado. Mas o tempo foi passando, e o Correio Brasiliense, assim como tantos outros jornais e emissoras de televisão e rádio, foram caindo na vala comum da esquerdopatia militante e da ignorância generalizada até chegar a este ponto que ultrapassa o de apenas uma simples mancada. É falta de conhecimento mesmo. A notícia diz que uma mulher vai pisar na Lua em 2024, refazendo os passos de um certo Louis Armstrong. Bom, você e eu sempre soubemos que o primeiro homem a pisar na Lua foi esse aí, Neil Armstrong, e não esse outro, Louis Armstrong, famoso pela canção What a Wonderful World. Enfim, é nisso que dá. Faculdades que não ensinam, empregadores que esmagam os salários. O resultado não pode ser outro. E quem perde é o público, que fica mal informado. E esta desinformação vai assumindo contornos patéticos, como você pode ver aí nessa imagem ao lado. A inversão de valores e conceitos é completa e é absurda, mas é estimulada, incentivada, induzida, aceita e aplaudida por aqueles que deveriam estar mostrando a realidade das coisas para a opinião pública. E aí, veja você, Bolsonaro nada com banhistas. O maníaco do Morumbi manda a polícia jogar bomba nos banhistas. Quem é que a extrema imprensa trata como ditador? O Bolsonaro. Mas depois os jornalistas ficam se perguntando por que eles não têm mais relevância e credibilidade. Simples assim. Essa edição do CL News está quase terminando e por isso aqui vai o lembrete. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já estiver inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Acione também o sininho e fique sabendo toda vez que um vídeo novo for publicado. Dê o seu like, dê o seu joinha para sinalizar para a plataforma que você está gostando do conteúdo. Fale do CL News e compartilhe o canal com todo mundo que você conhece, para que mais pessoas possam receber este panorama informativo, objetivo, isento e com um toque de bom humor. O CL News depende única e exclusivamente dos seus telespectadores e, por isso, a sua contribuição, a partir de apenas R$ 5 por mês, ou mesmo aquilo que a sua generosidade permitir, é fundamental para que o CL News siga na sua missão de informar sem mentir e sem manipular. Os dados bancários estão todos aí embaixo, na descrição do vídeo, junto com os links para todas as plataformas que publicam o CL News. Desde já, muito obrigado pela sua ajuda. E mais uma coisinha, hein? Você já viu que tem gente sendo acusada injustamente de ser genocida. Pois genocida, na minha opinião, é quem liberou o carnaval, escondeu medicação, soltou criminosos da cadeia e não deixou o povo trabalhar. E idiota é quem apoia. Até a próxima.